Amigos e amigas, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa tarde para quem é de boa tarde. Hoje é feriado, dia 15 de novembro de 2024, feriado do dia da proclamação da República. Quem não sabe, a proclamação da República foi um ato que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, onde o imperador foi afastado, né, e começou aí o momento da República Brasileira com o Deodoro da Fonseca sendo o presidente. Mas vamos nós, lembrando que nós fomos o último país latino-americano ou sul-americano a se tornar república. Os demais já eram repúblicas. E a gente entra nesse campo hoje feriado, né, ainda indo para casa, trabalho finalizando, e a gente entra ainda com aquele assunto de ontem, do rapaz lá que cometeu aquele ato insensato, e aí tentam, de um jeito ou de outro, transformar o ato dele em uma atividade de uma pessoa com depressão, uma pessoa que tem necessidades, né, de tratamento psiquiátrico e psicológico, resumindo a história. Tentam, de um jeito ou de outro, reduzir o fato a um ato que não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Infelizmente, a gente tem que reconhecer isso com muita tristeza. Houve e há, ainda em nossas redes sociais, ainda em nossos grupos, e eu falo isso porque recentemente eu passei por isso, um grupo de WhatsApp onde estava eu, onde uns cidadãos postavam fake news, ainda postam ainda, e do qual grupo que eu fui removido, alegando que eu estava atrapalhando quando eu desmentia, quando eu apresentava os fatos, porque uma das coisas que o bolsonarista tem raiva, primeiro é dos fatos contados na versão histórica, o fato em si. Segunda coisa é da ciência, seja ela qual for, seja histórica, seja ela biológica, seja ela humana ou não. Eles não gostam de ciência. Se eles puderem, eles contam somente a versão que lhe interessa. E o pior não é isso. Tomam posição achando que sempre estão certos. Então o cidadão lá, o tal do Francisco Wanderlei Luiz, tomou a decisão de matar Alexandre de Moraes. Aí ficou lá em Brasília mais de 3 meses, né, vivendo lá e trabalhando e se mantendo, e aí entrando inclusive na Câmara dos Deputados para visitar o seu conterrâneo lá de Santa Catarina, resumindo a história, e fez o que fez. Aí todo mundo tentam amenizar que o cidadão era filiado ao PL, quando o senhor Adélio Bispo foi lembrado o tempo todo que ele era filiado ao PSOL. O tempo todo, não tinha nada a ver com o PSOL mais, já tinha filiado ao PSD, mas eles queriam porque queriam ligar, né, o Adélio Bispo ao PSOL. Não, que ele é um cara... E nesse caso eles negam, alegando que o senhor Francisco lá, não, esse aí não tem a ver, foi um ato isolado, o cara... Gente, tudo motivado pelo discurso jumentista do Bolsonaro. Tudo motivado pelo discurso animal, sem juízo, de um ex-presidente que não aceitou a derrota e tenta de um jeito ou de outro pedir anistia pelas desgraças que ele fez pelo país, motivando, criando uma legião de fanatizados, de loucos desequilibrados, que acreditam na terra plana, que são contra a vacina, que não acreditam nos fatos históricos, que tentam pregar um revisionismo histórico. Essa é a verdade. Mas há quem diga que não, a culpa não é dele, ele é inocente. O pobre do Jair Mentira Bolsonaro, ele não cria discurso de ódio. Ele é o discurso de ódio em pessoa, né? E desculpe, a gente sempre olha com muita tristeza para os fatos. Não estamos aqui para condenar ninguém, mas também não podemos inocentar. Existe uma parcela de culpa e, infelizmente, a culpa é daqueles que ficam com discursos radicais, extremistas, falando que o STF é inimigo. Esse mesmo cidadão que desfilou em Brasília com tanques de guerra saindo fumaça, mas desfilou. Que botou aviões, queria que os aviões passassem em velocidade supersônica sobre o STF. Criou-se um inimigo comum. E aí deu o que deu. Que Deus abençoe a gente. Vamos nós para o Evangelho do dia. E destaco aqui
a omissão da PGR? Eu destaco. A PGR não está fazendo o seu trabalho como devia. Não vou negar nunca isso. Enquanto não pegar os donos de gado de gente, os cabeçudos que manipularam, que fazem a manipulação para acontecer o 8 de janeiro, nós vamos ter esses loucos por aí. E não é o primeiro, infelizmente. E vamos nós ainda olhando que é uma mistura do discurso ideológico e o discurso religioso. E o evangelho de hoje, Lucas capítulo 17, versículos 26 ao 37, do qual nós lemos aí, é dividido em 3 partes. Vamos dividir em 3 partes. Primeira parte, quando Jesus fala de Noé. Fala que Noé fazia a arca enquanto o povo estava nem aí. Ou seja, Noé alegórico, vou meter o pé porque o negócio vai ficar feio. Mas não acreditaram e acabou que Noé entrou na arca e aconteceu o que aconteceu. A terra acabou em dilúvio. Depois Jesus fala de Ló. Ló não é Jó, é Ló. Só sempre confundo os dois personagens. Ló, com a sua esposa e família, né, suas filhas, foi convidado a se retirar da cidade de Sodoma, porque lá ia ser destruída por causa da abominação. E esse discurso de Ló, que Jesus apresenta nesse evangelho de hoje, é para dizer assim: olha, Deus, ele tem que aplicar a justiça. Mas também, nesse contexto, Jesus fala que haverá um projeto e diz: o Filho do Homem virá. O Filho do Homem, o próprio Deus encarnado, e os judeus até hoje esperam o Messias, né? Os israelitas, judeus esperam até hoje que venha o Messias para reunir Israel, para dar a Israel todo o poder. Embora assim, Israel esteja bombardeando onde não é para bombardear, fazendo o que está fazendo, ignorando as orientações da ONU, etc. e tal, nós temos, com todo respeito aos amigos que acreditam diferente, nós temos que acreditar que haverá um julgamento final. E quando Jesus fala que um será levado, outro será tirado, não é o tal arrebatamento pregado por algumas igrejas do século XIX e hoje muito presente na teologia pentecostalizada. Nós temos que acreditar que Deus irá levar os seus, mas não nessa proposta louca que alguns crentes defendem, de um arrebatamento onde fica a terra aqui, o pessoal se lascando todo. Ah, não, vai sair o pessoal bom, vai ficar lá de cima assistindo a desgraça dos outros. Não, porque haverá o julgamento. E todos nós somos submetidos a um julgamento particular em nossa vivência de vida. Em nossa vida, nós somos submetidos a um julgamento particular automaticamente com a nossa morte. O Evangelho de hoje nos convida e nos convoca para que possamos, de fato, vivermos a vigilância. Não uma vigilância por vigiar, mas uma vigilância consciente do nosso papel na sociedade. E aí, com todo respeito, nós sabemos que muitos padres, muitos bispos, eu ouvi um padre amigo nosso italiano dizia, tem muito padre, muito bispo, e até papa, por que não? E eu não vou dizer nem os pastores evangélicos que vão para o inferno, por falta de vigilância. E a vigilância se faz com as 3 pedrinhas essenciais que a gente fala na quaresma: a oração, o jejum e a esmola. Sem isso, a gente não consegue vigiar nada. O ato de vigiar não é vigiar a vida do outro, mas a nossa própria vida, a nossa própria história. Que possamos nós esperarmos a volta de Jesus, conscientes da nossa obrigação, dos nossos deveres, para que possamos ser felizes. Eu sou Daniel Nonato. Vamos nós de Paulo Ricardo hoje. Um fato normal.